Rosalind Hester es un blend de herencia inglesa y hábitus carioca. Conversar con ella es una experiencia de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, porque su vida está marcada por la pulsión de investigar, curiosear, transformarse, cambiar. Con vocación de periodista, Rosa se desarrolló como publicista, investigadora de mercado, planner y también lideró procesos de cambio y transformación, formándose como coach y conduciendo experiencias de mentoría. Para trazar una pincelada de la posición subjetiva de Rose, como me gusta decirle, alcanza con destacar un desafío adaptativo que vivió en París, donde era una ejecutiva del grupo Publicis a nivel global. Allí le diagnosticaron un problema de salud que le afectaba el movimiento de sus piernas y que le provocaba un gran dolor que casi le impedía caminar. De hecho, los médicos le dijeron que ya no iba a poder hacerlo más. Pero hoy Rosa disfruta desplazarse en bicicleta desde Río de Janeiro hasta Barra de Tijuca, porque pudo sobreponerse a la sentencia diagnóstica, como puede avanzar sobre todas las limitaciones que le presenta la realidad. Su fórmula es simple y ella la abraza con determinación: no quedarse fija en el propio sistema de creencias, no clausurarse, no victimizarse. En cambio, Rosa elige una y cada vez abrirse, apalancarse en la motivación y abrazar las preguntas, recorrerlas, para ir al encuentro de redescubrirse, resignificarse y darle forma al futuro que anhela alcanzar. Estamos en eso que nos mueve, que es setear un ida y vuelta de conversación para descubrir un poco qué te anda interpelando, dando curiosidad, despertando el deseo, haciéndote trabajar en el sentido de ir por aquello que te ilusiona, que te moviliza, que te da ganas. Entonces me gustaría empezar por ahí, ¿no? En un sentido amplio, ¿qué te anda moviendo por estos días? Que linda pergunta. Sabe que o tema que he hablado mucho esses dias é um tema que solíamos falar quando eu vivia na Argentina, que tem que ver com ser aprendiz. Todo o tema de upskilling, não? Saíram dados do repórter do World Economic Forum sobre o futuro do trabalho, as profissões do futuro. Viste, o tema anda dando voltas, não é exatamente novo. Mas o que me ha surpreendido é como, com todo o tema da tecnologia, inteligência artificial, a aceleração dos cambios, muita gente vai pintando um futuro. Sim, estamos todos de acordo que não é exatamente previsível, pero como se fosse assim incompreensível e inalcançável desde o que te toca aprender para alcançar com os desafios desse tema, não? Então, nas empresas se está falando muito de upskilling, e no repórter mesmo, esse, não, do World Economic Forum, aparece que 53% de todas as empresas, de todos os empregados das empresas representadas em um repórter vão ter que passar por upskilling, não? Upskilling como uma palavra, adquirir novas competências. E aí, claro, o que é interessante é que competências seriam, não? Então, estão todas as associadas com a tecnologia, análise de dados, inteligência artificial, pero também subem muito competências que conheces bem, Fabiano: inteligência emocional, pensamento criativo, pensamento analítico. E aí me surpreende muito como algumas pessoas pensam que ou seja, que umas podem viver sem as outras, não? Que podemos ser reemplaçados totalmente por las máquinas, e que não haveria lugar, não, para um humano em uma organização, por exemplo. Isso me surpreende, não sei se estou equivocada, mas me parece uma reflexão assim, parece um tanto óbvio, não? Que justamente por
por reemplazo acelerado. Peraí, só um segundo. Pelo reemplazo acelerado de algumas profissões que outras não vão crescer, e justamente essas que são difíceis de reemplaçar. Então, pero mira, digo isso com toda a humildade de quem usa muito, inclusive no sentido mais básico, não? ChatGPT, eu uso às vezes, Fabiano, para testar minha própria, vamos dizer, apertura. Eu uso o ChatGPT como se fosse um terapeuta. Me encanta a terapia, sou fã, então hago perguntas que haria na minha terapeuta ou que me hariam como mentora, não? Eu hago para ver o que contesta. E hay contestações muito buenas, pero também hay, logo, quando hay perguntas muito, não? Haces muitas repreguntas, aí deixa de ser tão útil, não? Porque tenés que ter um ponto de vista. Então, que vou fazer? Que é mais importante? Considerando tal coisa, não? E entra o critério, vamos dizer, é o critério, não? A tua capacidade crítica de decidir em dado contexto ou com dada informação que não fosse, não, que não explicitaste del todo em tu prompt. Como dar conta da realidade com isso, não? Então, me parece muito óbvio que sim, ajuda muito. Há muitos usos que vão cambiar muito como hacemos as coisas, e creio que isso é bueno, mas há outras, como a angústia, não? Como temas emocionais, como temas a própria empatia, ou que necessitamos os humanos para poder performar e tal, vai estar em alta, não? Então, esse tema anda dando voltas e quase de um lado humano, não? Como pode um humano realmente querer? Outro dia, uma pessoa escreveu no LinkedIn, eu dudo que isso vá passar, e deu várias razões, não? Então, se eu respondi, respeito que sua opinião seja essa, não? Que estamos caminhando para um lugar onde os seres humanos serão dispensáveis. Pero entonces, ¿qué estás haciendo a respeito? ¿No? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cuál es tu papel en esto? Então, essa me parece a segunda reflexão, não? Porque, em todo caso, aunque seja possível, somos os humanos que estamos desarrollando a tecnologia. Então, estamos realmente desarrollando algo que nos vai tornar redundantes. Rose, si haces una suerte de retrospectiva de trayectoria, te conozco de distintos ciclos, tengo la suerte de haber compartido pasiones y intereses comunes y problemas comunes y aventuras profesionales, y tenés en cada uno de los ciclos distintos objetos sobre los que has trabajado, has estado en la industria publicitaria, has trabajado en grandes corporaciones internacionales, lo has hecho en forma local, en forma regional y en forma global. Has cambiado de rubro porque has ingresado a otros objetos de impacto, conocimiento y desarrollo. En los últimos tiempos viraste fuertemente hacia el lado humano de la experiencia, trabajaste en temas de transformación. Hoy hablás, pensás y reflexionás como una coach y vas en esa dirección. Pero me gustaría que vos le des unas viñetas, unas pinceladas a tu trayectoria. Y me gustaría preguntarte, ¿viste? Porque yo te pregunté por lo que te movía, hacia adelante fuiste hacia el futuro. Pero también el deseo, ¿viste? Y lo que nos mueve se va historizando, ¿no? En las elecciones que vamos haciendo. Por lo cual, me gustaría si podemos recorrer un poco la trayectoria de tu deseo hasta aquí, ¿no? ¿Qué anduviste haciendo? ¿Por dónde anduviste? Bueno, la trajetória do deseo, creo que nunca lo pensé así. Bueno, então, como recién dijiste, empecé, mis primeros años fueron en publicidad. Agora, eu vejo uma enorme, apesar de que as atividades não são del todo similares, eu vejo uma enorme coerência em tudo que he hecho, não? Sí veo uma linha do desejo ou do interesse que me foi construindo como claridade respeito ao desejo, não? No aspecto profissional. Então, sim, desde os primeiros tempos em publicidade, porque queria haver sido periodista,
Entonces, caí na publicidade como alguém que, como se fosse uma circunstância de vida, era mais fácil nessa época trabalhar em publicidade do que em periodismo. Eu necessitava começar, por questões pessoais, rápido, não? A trabalhar, ganhar plata e tal. E desde o princípio estava muito interessada em como pensar a publicidade de uma maneira ética, de como ter um rol de entender o que passa na gente e como as marcas poderiam contribuir, não, para movimentos de la gente, movimentos sociais. Então, creio que isso marcou muito minha carreira em insights, a maneira como eu ia buscar informações, a relação com a área criativa, não, onde tive o privilégio, principalmente quando eu trabalhei em México, que trabalhei para... ¿Você conheciste na época a tinta de Thomson? No, yo te conocí en Publicis. Sim. Então, nessa época havia todo um movimento em México, que havia toda a crise argentina e tudo, então havia excelentes talentos em México, em todas as agências, e havia essa discussão, não? Como podemos aportar não só criativamente, não só os negócios dos clientes, mas também, vamos dizer, ao mundo, não? Então, pero de maneira muito simples e concretas, não era o tema de propósito elevado. Era, por exemplo, se há que fazer uma propaganda para toalhas femininas, né? Como em vez de seguir com essa lógica de que há que esconder, não hablemos do tema, é um tema tabu, como ajudar que meninas adolescentes vejam esse período de uma forma diferente, não? Então havia quizás algo um pouco parecido com o que estudou anos depois, pero sempre aterrissada a cada categoria. Então me sentia muito identificada com esse tipo de trabalho, incluso trabalhando para grandes marcas massivas com target como amas de casa, não, que todos consideram que não tem muito, né, não há muito onde inovar. Para mim sempre me fascinava pensar, por exemplo, porque uma ama de casa tradicional de Latinoamérica não lhe interessa cambiar. Essa pergunta sempre me interessou. Será que não lhe interessa cambiar realmente? Não? Quais são suas motivações? Que, em todo caso, lhe gusta cambiar e por quê? E creio que essa descoberta, que é muito parecida com minha descoberta de vida também, porque ao cambiar de país, ao viver em outra cultura, uno tem que fazer-se essas perguntas também. Tem que, como, bueno, quem sou eu para falar com um sociólogo sobre isso, não? Pero uno tem que despir-se um pouco de seus valores, sua maneira de ver as coisas e ser curioso por la vida, não? Tentar descobrir distintos valores, distintas maneiras de fazer as coisas, pero também distintas maneiras de não deixar-se vitimizar-se por las coisas, não? E vos creio que acompanhasse muito esse meu caminho também, não? Descobrindo assim como uno pode ser o actor de sua própria vida, de seu próprio desejo. Quizás por isso, desde essa época, já todo o tema do câmbio, acelerar as coisas, nunca me parecia assustador, sempre me pareceu uma incrível oportunidade. Então, de aí, depois de trabalhar muitos anos em publicidade, então, eu comecei em Brasil, em Rio, em agências muito pequenas, pero muito criativas, muito, vamos dizer, com toda essa energia, não, de la propaganda, às vezes criticada, pero sempre hablada, não hable mal, pero hablen de mim. Depois São Paulo, com marcas internacionais. Fui para México, como já contei. Depois em México fui chamada por Publicis, aí nos conhecemos, não? Para ir à França, e tive minha experiência aí também. Então, em França, o que passou aí, vai falar um pouco mais de temas pessoais, mas tem que ver com o profissional também, porque em França tive um grande susto, não, que tem que ver com a saúde, e de um momento para outro me disseram, mira, não vais a caminhar, não, olvídate essa pessoa que eras, não vais a ser mais, não vais a poder andar de bici, não vais a poder bailar, não vais a poder fazer um montão de coisas que me gostavam e a princípio também lutava muito com medicinas e tudo, então sentia que não podia sequer fazer meu trabalho, que era pensar, não? Então,
eu sempre digo que foi um momento de chocar com a parede, que é um momento que também me inspira muito, sempre me inspirou na inovação, não? Quando vês as limitações assim brutalmente adelante de você, é quando aprendes mais. E foi aí que aprendi, então, esse foi o regalo nessa época, aprendi técnicas que têm a ver com coaching, com a transformação personal, com aprender a mirar as coisas diferentes. Então, foi nesse trabalho que ao mesmo tempo era o mais glamouroso, não? Trabalhava em Champs-Élysées, ia à Suíça todas as semanas, que também vamos dizer, me vi como profissional tendo que elegir, quero ter essa vida aqui, não, com agora com as limitações que tinha em minha saúde, ou quero elegir uma outra vida, quizás mais adequada às minhas novas circunstâncias. E elegi o segundo, elegi sacar uma espécie de sabático, fui à Argentina, replanteei todo, pero essa liberdade de replantear todo, aunque seja forçada por uma circunstância, me ensinou que sempre é possível replantear-se, não? Que quase sempre tus crenças são a limitação mais forte, mais do que limitações externas. E foi daí que comecei completamente uma outra história, pero que se envolveu parecida, por isso digo que creio que os temas seguem, não? Trabalhei em BMC, como te acordarás, espero. Né, ficar muito feliz, aprendi muito. E depois entrei em Coca-Cola, não, desde Saflate, desde Argentina, e em Coca-Cola e trabalhei em muitas áreas, strategic planning, insights, depois fui a marketing, tanto em roles em Sudamérica, depois me fui a Brasil para a transformação cultural. E depois ingressei na equipe global de Coca, tanto em insights como em transformação de marketing. E todas essas áreas, eu te diria quase que o mesmo, não? Parecem áreas muito diferentes, mas sempre incorporando estratégias de negócios a pessoas, estratégias de talento, de motivação, de engagement, inovação de dentro hacia fora, não? Como hacemos que uma inovação seja possível, não? Como hacemos que a cultura de uma empresa não seja o principal obstáculo a uma grande ideia, a um grande reposicionamento de uma empresa. Então, todos esses temas que passaram em minha própria vida personal eram temas relevantes para o trabalho, não? Assim, grandes câmbios externos ou internos a uma empresa, como a gente logra motivar-se quando as coisas aparecem estar mal, como as pessoas podem motivar-se quando as coisas aparentam estar bem também, que é todo um desafio, não? Quando já tenéis equipes de alta performance, como manter isso, como que a gente não se acostumbre a ter, não? As coisas que ha tenido. Então, me envolvi uma completa apaixonada por juntar, conectar essas coisas, esses temas. E creio que o primeiro tema que eu digo, o que me move, sigue sendo o mesmo tema, não? Pessoas, como elas podem evolucionar, se em um contexto personal ou dentro das empresas, para a realização, não? E a prosperidade de ambos, do sistema, não? Então, para mim, esse é um tema super vigente. E me acordo de um trabalho que hicimos juntos, que era o Shaping the Future, não? Para mim sempre envolve como incluso um titular inspirador, porque me encanta pensar no futuro, mas me encanta também pensar como podemos sentir-nos cômodos com a incertidumbre do futuro. Então, nisso estou, sendo madre de um adolescente, em que todos esses temas se replanteiam de uma nova forma, não? Porque estou num desafio ver também novas gerações com todas facilidades e acessos que têm à tecnologia e outras coisas. Exato, com ansiedade, com depressão. Então, para mim, o tema humano se volveu um mais importante, porque quando vejo amigos do meu hijo, não, que estão na escola, em que já fazem as tarefas com inteligência artificial, que tem uma capacidade assim impressionante. Meu hijo está sendo cálculo, algo que se aprende em engenharia
la universidad, ya en la escuela. Entonces, ¿no? Como te impresionas mucho con el tipo de cosas que aprenden, que son capaces de hacer, la rapidez que hacen, pero al mismo tiempo la barrera pasa a ser la motivación. Tienen los instrumentos, los recursos, pero si no tienen ganas, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que logren llegar a algún lado. Então, é quase como volveria a tua própria frase, o que nos move, não? O que nos move é esse o grande tema, de certa forma. Rose, ya empezaste como a avanzar sobre algo que te quiero preguntar, porque estás viviendo ahí la experiencia de una manera intensa y actual, que es la adolescencia en 2025, ¿no? En el contexto cultural del ambiente, ¿no? Que tenemos por estos días en el mundo y en la región, ¿no? Dicho eso, Rose, ¿qué desafíos te presenta la función materna, en principio, de un adolescente por estos días? Bueno, esse que se nombré, para mí, la motivación es mi desafío mayor. Que tenga ganas. Creo que tenga ganas e ao mesmo tempo se sinta com poder de eleição, não fazendo coisas que o convocam. Então não é por satisfazer minha mamãe, meu papá, é porque creio que é para onde quero ir, não? Então alinhar essas coisas, o sentido de vocação, de desejo, com um aspecto prático da vida é super desafiante. Creio que sempre foi, não? A adolescência se caracteriza um pouco por questionamento desses temas. Eu creio que hoje em dia os adolescentes estão muito solos porque são muito estigmatizados. Eu creio que tenho uma sorte em minha vida porque minha profissão me ajudou, assim como vós, não? Sempre tive que falar muito com a gente e por alguma razão meio mágica sempre tive que estudar muito a idade de meu filho, não? Então, quando eu era mamã primeiriça, estudava as mamães com bebês, não? As mamães de primeira viagem. Quando eu cresci um pouco, trabalhava também. Então, foi sempre. Então, nos últimos anos, estudei muito a geração de Mateo, a geração Z, e incluso em distintos países do mundo. Hice entrevistas em Ásia, onde falava com alguém de um chico de 14 anos que já tinha 3 startups, trabalhava. Pero muito motivado por esse sentido asiático, não? Do dever, já tenho que laborar, já tenho que estudar, não? Ele venia de uma família que é dessas famílias que japonês, eu li na escola onde habla bem inglês, onde se é muito experto em ciências exatas, pero ao mesmo tempo, nessa mesma charla, me surpreendia que não tinham nenhum tipo de experiência a respeito de amistades, não, o tema todo de cancelar amistades, não sabiam, me contavam, mira, tal pessoa deixou de ser amiga, e eu te perguntava, pero que hiciste? Perdiste um amigo assim por uma tonteria, não hablaste? Não, já está cancelado. Então sempre coisas que, não sei, meus amigos se surpreendem, falam muito como algo que, como se fosse um problema do mundo, não? Os ninhos estão envolvendo-se assim, os jovens de hoje são assim. Eu nunca tomei como um problema, muito mais um dado e um desafio como madre de, como pode ser uma melhor madre nessas circunstâncias. E eu sempre apostei na curiosidade, não entender. Por exemplo, quando o Mateus estava no mundo de los joguitos, entrando ao mundo, todavia está, não, pero estava nessa etapa que te desesperas, que prefere estar com um iPad na mão que, não sei, jogando futebol, não, e lá se deixar todo o dia lá com o iPad na mão. Então, eu quedava, meu Deus, que vou ser? E nessa época eu charlei com um neurocientista que me disse algo que tem a ver com tua temática. Me disse, eu e outros padres perguntamos, mira, é realmente certo que é muito malo para os adolescentes todo o tema de quedar muito tempo nos devices por não estimular partes do cérebro? E ele dizia, sim,
Sim, claro. Não, aí que é um tema realmente não de estímulo, se você não exercitar as outras partes do cérebro, se atrofia. Pero aí ele pausa, isso uma pausa, e dijo algo que me impressionou muitíssimo, que foi o seguinte, ele dijo, pero fíjate que um dano maior é el que ensina a um niño que está crescendo que algo que ele ama ser é proibido. E me quedei com isso gravado, não? Assim, uau, não, esse é o pior perigo, não? Que ame a ser algo e o que ama não pode ser. Justamente o que mais lhe gusta é o que não deveria estar fazendo. E aí deu um tip, me disse, por que não tentar entender o que ele gosta tanto no jogo? O que é isso que lhe fascina tanto no jogo? E tentar mostrar-lhe que há isso em outras partes. Porque igual como é muito jovem, não sabe que é o melhor tem algo de isso em outras situações que todavia não viveu. E eu, assim como interpretei, assim como uma missão de vida ser, não? Aproveitando que viajei, já vivi em muitos lugares, então, Mateu, por exemplo, hoje em dia, bueno, isso é algo meio literal, pero le gostava jueguitos de aviões e automóveis e le levei a um kart, não vida real, pero ele não era tão interessado em competições, mas se ele gostava de viajar. Então, quando viajávamos, eu ia a um kart diferente, a mostrar, mira, essa pista, e se enganchou, e hoje é algo que ama ser, aprendeu um montão, se lhe interessou competir, melhorar, esforçar-se, tudo isso que dizem que os chicos de sua idade não hacen, en algo que le apasiona. Pero me gustaría subrayar lo que me contás porque me parece un gran aprendizaje y uno cuando subraya metaboliza y se te inscriben, ¿no? Me parece fantástico, una gran preocupación, dirías una adicción, tal vez, viste que sus padres tenemos a veces temores en relación con esas obsesiones que no sabemos qué nivel de dependencia le generan a los chicos, y vos decís, bueno, en lugar de estar al modo, viste, perturbador, al modo, viste, crítico, anda a buscarlo en relación a lo que ama. Muy buen señalamiento, ¿no? ¿Qué es lo que lo atrae de eso que está pasando ahí? Y lo vas a buscar desde ahí, haces un deslizamiento en la oferta hacia otra experiencia complementaria, alternativa, y se va por ahí desplegando algo del orden del amor, del placer, del gusto, le gusta, ¿no? Le gusta viajar y encontrás algo que lo enlace y que le abra el abanico, la experiencia. Me parece estupendo, ¿no? Cómo ir a buscar al otro, al que uno ve obsesionado o atrapado, etcétera, por la vía de la oferta, y desde ahí ampliar el repertorio de posibilidades para hacer un puente hacia una alternativa del orden de lo que gusta, del orden del amor. Fantástico, lo subrayo, lo pongo en un cuadrito y lo incorporo. Rose, y en relación con los adultos en este tiempo de tanta incertidumbre, porque dijiste que fuiste aprendiendo a relacionarte con la incertidumbre al punto tal que tenías un diagnóstico que era temerario y no sucumbiste, no te victimizaste, no te traumaste, sino que encontraste maneras de volver a ponerte de pie y dar tus pasos y que tus piernas sigan bailando, caminando, transitando la vida, cuando el diagnóstico decía que eso iba a ser un punto no retorno. ¿Cómo se enfrentan no solamente incertidumbres, que no es menor para esta época, sino también certidumbres aciagas, ¿no? Pronósticos aciagos? ¿Cómo hace uno para no sucumbir y sobreponerse? En tu experiencia. Não sei se estou falando sempre do mesmo, pero creo que a resposta é muito parecida com a anterior, no sentido que uso muito a curiosidade, pero uma curiosidade meio extrema, não? Eu diria que é quase vamos dizer, desafio intelectual. Outra coisa que me disseram que nunca me olvidei é a ideia de ponto cego. Qual é o nosso ponto cego? Não? Então, nosso ponto cego, isso é um framework, tem um nome, mas, enfim, basicamente é a ideia de que existem as coisas que sabemos, não? O que eu sei, existe algo que eu sei que não sei, mas eu quero aprender. E se penso em vós, não, em outras pessoas que estão cerca de mim, também existe o mesmo, não, nas coisas que vós sabeis e as que sabeis que não sabeis.
Pero lo más interesante que lo que no sé, ¿no? O sea, mi punto cego, solo viene a través de una persona que piense diferente de mí. Então, esse pensamento de que há uma riqueza em alguém que pensa muito diferente de vós, me encanta, porque isso faz com que escutes de uma maneira totalmente diferente. Incluso assim, tentava ser como ateu, não? Quando me mostrava um joguito, me acordo Minecraft, não? Me parecia totalmente tonto o joguito, porque eu não entendia como poderia ser um jogo que sequer a competição tinha, não havia fase. E quando eu fui perguntando aos chicos, entendendo, eu dizia, uau, é maravilhoso, é maravilhoso esse jogo. É criativo, é livre, há um montão de coisas, também aprendeis. Pero isso só foi possível porque me dei ao trabalho de tentar descobrir algo que não sabia, não? Como desprender-me um pouco de minhas convicções. Em um curso de coach também, isso lo leva ao extremo. O curso de coach é como um intensivo, porque todos te coacheiam, então o tempo todo. É como, não? Quando queres fazer a formação de terapeuta, que passais vós mesmo por o processo. Então, aí havia um foco incrível em que uno se dê conta de suas crenças e como suas próprias crenças te limitam. Então, eu creio que é minha maneira de lidar tanto com a incertidumbre como com as certidumbres, não como as certezas extremas. É como relativizar um pouco e tratar de entender as perspectivas e aí posicionar-me. Também tento, creio que o mais difícil hoje, de verdade, o mais difícil é criar puentes, não? Porque a gente está muito colocada em lugares específicos, não? Tanto o Brasil como a Argentina estão na situação política polarizada, que chegou em Brasil, não? Eu vivi depois de viver a Argentina e me dava ganas de dizer a gente não hagam isso, não empecem a pelear com seus amigos e sua família, não? Porque eu havia vivido por 10 anos em Argentina e dizia, não, por Deus, não é isso. Há coisas que temos em comum, vamos falar das coisas que temos em comum. E é muito difícil, não? Te digo, parece romântico quando eu digo que logro hacerlo, pero às vezes não, às vezes a gente simplesmente não quer falar, não se interessa. E aí eu também comecei a ser um pouco mais seletiva. Então, quizás o que aprendi a ser mais e mais tem a ver com a idade, a etapa de vida, é elegir deliberadamente quem quero escutar, com quem quero viver, que influências quero ter. Então, todo o tema de noticieiros, redes sociais, eu manejo com muito cuidado, para tentar sempre não ter curiosidade, ver o que passa, pero não chegar a um ponto em que não, eu estou sendo arrastada por uma corrente e não me dou conta. Então, não sei se contestei tua pergunta, mas eu creio que a fórmula é mais ou menos a mesma, mas aplicada de maneira diferente, né? O mundo de adultos, creio que é bem complexo, tanto em las empresas como fora de ellas, navegar o mundo de las certidumbres. Me parece mais complexo certidumbres do que incertidumbres, para ser sincera. Rose, me parece súper instrumental el recurso a no precipitarse en un posicionamiento, sino poder abrir el campo, ir a un extremo, ir al otro, curiosidad extrema, ¿no? Ir a los puntos ciegos y a partir de eso recién hacer una composición para después, ¿no? Hacer una elección. ¿Cómo vas desarrollando esa capacidad de no precipitarte? Porque viste que frente a la hostilidad, la agresividad, la amenaza, lo que fuese, que está ahí intensamente viniendo a nuestro encuentro, uno tiende a reaccionar, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? En psicología se dice, en psicología social, esa estructura de demora para poder, ¿no?, metabolizar. Usted está aquí, en este cuadro de situación, antes de precipitar una reacción. Es interesante. Não sei. Creio que algo vem da experiência de ver que não precipitar-se em general
oferece resultados mejores, ¿no? Para que uno pueda posicionarse mejor. Incluso para experiencias gratificantes como la sexualidad, ¿no? Digo, precipitarse tiene sus problemas, digamos. El estado de ansiedad, ¿no? Genera, ¿no?, actos fallidos. Es interesante desplegar en todo su potencial la noción. Sí, pero es cierto también que me ha llamado mucho la atención algunos argumentos, justamente al escuchar argumentos extremos, el que às vezes ao não manifestar-se de maneira muito assertiva com um ponto de vista que te parece importante, também estamos cometendo errores, não? Então, eu creio que há muitos temas hoje em dia em que é necessário ter uma posição. Uno puede después revisarla, no es que, pero hay, por ejemplo, aquí en Brasil se vive mucho cuestiones de discriminación racial y temas así. Si veis algo pasando adelante de vos tenés que posicionarse, no puedes, después que la persona pasó por una situación, no es lo mismo, ¿no? Hay tema, vos debes saber que aquí en Brasil ahora todo es un tema muy fuerte social, el tema de la película que ganó el Oscar de filme extranjero, Ainda Estou Aqui, y la película me hizo pensar mucho sobre eso, ¿no? Porque es muy fuerte. Yo soy de Río, la película pasa en un bairro donde mi familia creció, mis hermanos crecieron, então é muito forte a similitude, ves a película sentindo que poderia ser tu família. E hoje em dia, quando vemos todos os temas políticos que estão passando, não só em Brasil, fora de Brasil, Estados Unidos e Europa, me intriga muito pensar como começaram os regimes autoritários, não? Então, há esse momento, creio que é um momento assim de, vamos dizer, excessiva complacência, não? Que algumas coisas são aceitas como se fossem inofensivas e depois já é muito tarde para frená-las. Então, creio que o tema do limite é bem difícil de lograr. Me parece, não quero passar o discurso que eu sou a pessoa mais razonável e sempre hago as coisas de maneira pensada. Eu creio que há lugar para tudo, há lugar também para o impulso, há lugar para a emoção. De hecho, defendo um pouco o lugar de muitas emoções no trabalho. Não creio que o trabalho é um lugar só de satisfação e entusiasmo. Creio que temos que dar lugar a isso. Pero é diferente de mostrar-se cerrado, não? Creio que são coisas diferentes. Posicionar-se não pode ser dinâmico, ou não pode também rever seu posicionamento. No sé si me explico. Sí, clarísimo, y me haces pensar, ¿no? Hay una ética del posicionamiento subjetivo consciente que es ineludible, ¿no? Evitar el posicionamiento, que muchas veces es un recurso táctico de supervivencia, tiende a hacerte pusilánime, ¿no? Entonces me parece que claramente estás haciendo un fuerte planteo ético. También es cierto que un posicionamiento subjetivo, si está atravesado por un repertorio de recursos, por ejemplo, la estructura de demora, puede tener un timing, un tempo escénico para entender cuándo es el momentum de ejercer un acto vinculado a ser consistente con ese posicionamiento. Pero si hay un tema que me apasiona, Rose, es el posicionamiento subjetivo. ¿Sabes qué veo? Y me gustaría conversar contigo porque has trabajado mucho tiempo en la vida corporativa, has trabajado en relación con procesos de cambio, pero también has trabajado en las dinámicas del poder, la impostura, el narcisismo, el pavoneo y todo lo que se deriva de allí en términos de micromiserias humanas, etcétera, ¿no? Formas del celo, de la envidia, formas de la agresividad manifiesta o solapada. Y muchas veces me da mucha, si querés, curiosidad, casi que clínica estratégica, ver a personas encumbradas en las compañías que no saben quién son, es decir, que construyeron su carrera bajo lo que llama algún autor el síndrome del impostor,
y tienen una mascarada, tienen una fachada, tienen una reputación, un prestigio, y suelen ser, ¿viste?, muy consistentes en la escena con eso que se espera que proyecten en términos de su imagen. Pero si haces doble clic tienen una profunda inseguridad, un enorme miedo, mucha fragilidad y sobre todo un gran desconocimiento de qué quieren, quiénes son, qué los mueve, porque en general se fueron moviendo por las expectativas del otro, se han casi que mimetizado con las demandas del otro. Te ha pasado en tu experiencia, ¿no? De alguna manera relacionarte con este tipo de subjetividades, ¿no? ¿Qué tipo de, si querés, impronta generan en los ambientes culturales este tipo de perfiles? ¿Y cómo se puede, viste, colaborar con alguien que está tomado por el síndrome de la impostura para ayudarlo a revisitar un poco esos paradigmas que lo están atravesando en términos de sus formas de hacer, de actuar, de encarnar quién es, ¿no?, en esa escena, en ese montaje organizacional? ¿Cómo se desmonta una trama impuesta, que es más del orden de la perversión que del orden de la... Son microperversiones, a veces macroperversiones, ¿no?, las que hacen que alguien se disfrace de lo que el otro pretenda que sea. ¿Qué preguntita te dice? Mira, voy a sacar de la respuesta la categoría enfermos. Tá bien? Porque categoría enfermos es muy compleja ahí. Vos serías más adecuado como psicólogo clínico para responder que yo. Pero estoy viviendo, es interesante porque en los últimos 6 meses he hecho muchas mentorías, muchas, así como más de 100. Y veo todos los lados, ¿no?, de lo que describís. Ya los líderes asustados con síndrome de impostor, casi sempre ellos também sofrem de algo que juzgam, não? Então, aí vemos alguma similitude que vemos também no âmbito familiar, não? Quase sempre eles também se sentem ameaçados, aunque não esteja aparente. Também he mentorado pessoas que passaram por histórias muito relevantes de acoso moral, incluso situações, não sei, mulher negra sendo acostada por uma jefa mulher negra, não? Que você dizia, como se estamos todos impulsando que isso passe e de repente, não, la que foi vítima da história se sentiu sem nenhum instrumento para, não, corporativo, porque uma vez que haviam impulsado um determinado perfil de liderança, nadie queria revisar, nadie queria mirarlo. Então, la clave en ambos los casos creo que está en la conciencia propia, autoconsciência, conocerse, ¿no? Y creo que conocerse, otro día estaba hablando de eso con una mentorada que trabaja en recursos humanos y estaba escribiendo, ¿no? Inteligencia emocional hay que conocerse, tener autoconsciência, bla, bla. Pero a questão é como uno logra isso, não? Se claramente está em outro mundo, como o que vos descreviste, alguém que não está interessado nem em conhecer, nem em conhecer o outro, porque como uno vai conhecer-se sem essa, não? Sem também conhecer a imagem que os outros têm de ele e o gap, não? Então é uma questão muito difícil, pero eu creio que sempre quando uno intenta entender os medos e cria um ambiente de confiança para abordar os temas começam a sair. E quizás aí vas a crer que eu sou um pouco naif, não? É que nunca tive uma história diferente, sempre trabalhei com pessoas que sentiam enorme prazer quando elas davam-se conta de que poderiam ser melhores para si misma e para outros, não? Quando se dão conta que há outra forma. É como o niño que hace um escândalo e hace as coisas mal porque não tinha recursos para ser outra coisa. Nem recursos próprios, nem o entorno que já começou a etiquetá-lo, já espera que atue de outra forma, não? Então, quando uno começa a trabalhar esses cambios, que creio que empieza com a consciência, mas depois se parece muito, vamos falar assim, change, não?
pero aprendí cosas increíbles trabajando Change Leadership em Coca, não? Como orquestrar um processo de cambio. Então, há etapas muito como na receita e creio que se aplica, óbvio, estou sobresimplificando um problema, mas creio que se aplica também ao que planteaste, porque há uma parte que é de consciência, há uma parte que é também a nova narrativa, há que comunicar-se de uma maneira diferente, há que ter símbolos do novo, que os outros vejam, que os outros sintam, há que ter, o câmbio sempre tem que ser beneficioso para ambas as partes. O que impulsiona o câmbio é o que hace o câmbio, não o que tem que responder a ele. Então, vamos a dizer, não vou vendo o caso extremo de um chefe com síndrome de impostor, pero quizás muito narcisista, muito autoritário, sem ver sua equipe, pero vai chegar a um ponto que vai dar com pared, não vai necessitar que a sua equipe responda de uma forma e não logra, não, que chega, eu creio que isso os líderes sabem, uma equipe é de alta performance quando existe um ambiente de confiança muito profundo e verdadeiro na equipe, não, quando é uma coisa de aparência é muito difícil que essa equipe consiga fazer coisas realmente incríveis, é muito difícil que se dê, os indivíduos podem querer, mas é difícil a sincronia, não, de indivíduos separadamente motivados. Então, eu creio que quando vem a limitação, e pode ser uma limitação do negócio mais do que personal, as coisas começam a acomodar-se. Nós já ouvimos isso, não? Como líderes cambiam, às vezes, com um desafio de negócio ou com uma equipe que não contestou tão bem, não? Que não correspondeu em performance ao que solia passar, e aí o líder é obrigado a revisar-se. E aí, essas coisas às vezes são gigantescas em um nível personal, não? De dar-se conta de coisas. Mas sempre há esse aspecto, um aspecto da consciência para mim, não? Um aspecto da consciência, um aspecto, vamos dizer, do câmbio em ação, que há que ser visível. E depois, uma espécie de... sempre dizemos em um mundo das empresas como se fosse um reframe, não é? Uma reavaliação e uma nova volta, porque também é certo que creio que uma situação como essa não se arregla rápido, não? Sempre vai melhorar em um aspecto, aí passa um tempo, aí depois não há assim, não sei, eu não vi ao menos nenhum câmbio assim que alguém deixa de ser algo de um dia para a noite, não? Assim, não sei. ¿Sabes? Puede presentarse así, pero no sé si es real. ¿Sabes, Rox, que te escucho y pienso, viste, yo estoy en Buenos Aires, ya es de noche, te veo en la tarde, que supongo de Río de Janeiro, y todavía se ven, viste, vestigios de la luz por las ventanas, y entonces te veía con ese tono, viste, calmo y tranquilizador que da el momento vespertino, ¿no? Que es la hora mágica, cuando el cielo se tiñe de color. Y me escuchaba preguntándote por una cuestión sintomática, el síndrome del impostor, y te veo respondiéndome, tanto en esta pregunta como en las anteriores, en cómo sí se puede avanzar, cómo hacemos para evolucionar, innovar. Y digo, bueno, hay una constante, ¿no? En tu manera de pensar, desde el potencial trauma de no volver a caminar, hasta la transición hacia un nuevo ciclo de vida, o hasta una problemática de cambio en el marco de una cultura organizacional, de una corporación, que siempre te encuentran pensando como... Y sabes que cuando te escuchaba, miraba que estás pensando y levantás la mirada, y lucen mucho para quien nos escucha, que no nos ve, tus ojos claros, pero son ojos claros y ávidos, que están como brillosos en recorrer las preguntas, y eso me impacta, porque lo puedo ver. Y entonces se me ocurría esta pregunta mientras te escuchaba y te apreciaba. Si mirases tu mirada, como yo que estoy mirando tu mirada ahora, ¿cómo se ve para ti tu mirada? Porque a mí me gusta, ¿viste? Fabi, vos querés que yo conteste no sé, ¿no? Ese es un test, un podcast que vos querés que yo diga no sé. No, me encanta que te tentaste, pero sabes que un día me di cuenta, tal vez influenciado por algunas lecturas, me acuerdo haber leído La Cámara Lúcida,
que fue un texto que me marcó, un semiólogo francés. Y entonces, un día me di cuenta que cuando uno ve una foto, por lo menos en mi lectura, uno ve la mirada del fotógrafo. Y entonces me empezó a interesar más la mirada del fotógrafo que la foto, ¿no? Y me parece que vos hacés ese camino de ida y vuelta. Por eso me da curiosidad ver cómo te ves. Es más que autopercibirse, ¿viste? Porque los ojos, en el mejor de los casos, son dados. Pero la mirada es un trabajo, se construye. Y es no menor tener registro, ¿no? De los avatares que han dado conformación a esa manera de mirar el mundo. Y me gustaría una reflexión tuya al respecto. Si no querés hablar de tu mirada, porque tal vez también, viste, es como desnudarse, hablar de algo tan íntimo como la mirada, pero sí del proceso de construir una mirada propietaria. Ahí está, eso me gusta mucho, porque veníamos hablando de la impostura, que la impostura justamente es casi que bloquear, inhibir la mirada para ver lo que quisiera ver el otro, ¿no? Y eso es un lugar de plena alienación. Por eso me interesa mucho esta pregunta. Me parece que hay una invitación al posicionamiento subjetivo, pensar en la mirada, en cómo se construye, en cómo se hace propietaria, en cómo va destilándose. Mira que interessante, Fábio, porque, por coincidência, uma amiga minha, que é personal stylist, ella trabalha com executivos, ajudando que se apresentem bem, não? Em situações, reuniões, eventos, mas também fotos, LinkedIn, não? Toda a exposição pública. E aí ela me chama dizendo, Rosa, escutei que estás trabalhando agora mais como mentora, não? Tens mais tempo para isso e tal. E também sabia que você trabalhavas com branding, não? De tua época de publicitária. Será que poderias ajudar-me a mentorar? Oh, mira que louco, não? A mentorar pessoas como eu que trabalham com a construção de imagem de outros, não? E me pareceu assim uma ideia super louca, por isso me gostou, não? Nunca pensei em usar minha experiência para isso. Pero tem tudo que ver com o que hablas, não? Porque o processo de agents é um processo de apropriar-se de seu estilo, encontrar seu estilo autêntico, entender que há códigos, claro, não sei, eles assessoram pessoas que trabalham na política, não, na mulher na política, por exemplo, claramente tem que seguir alguns códigos, pero todo o processo, não, de chegar ao que seria, então, seu posicionamento desejado, a aparência desejada, tem muito que ver com entender lo que sos, lo que has sido, ¿no? A mí me gustan los verbos en gerundio, tu trajetória, o que caminaste, o que queres empezar a ser, ¿no? La diferencia, me di cuenta que mi trabajo también en esa aplicación es muy marcado por el cuestionamiento de quién quiero ser a partir de ahora, ¿no? Cuando empecé a hablar com outros profissionais da área de personal branding, me dei conta que há uma ênfase enorme em uma suposta essência, não? Mais ou menos fija, e a mim me gusta muito o movimento, não? Me gusta muito pensar-se como alguém que todavia pode ser isso que falávamos ao princípio, não? Das próprias limitações. Então, que incrível seria, por exemplo, vou usar o exemplo que usaste do fotógrafo, não? Eu agora estou fazendo partnership dessa chica com fotógrafo, tentando construir esse mesmo conceito que uma sessão de fotos tem que poder expressar o que essa pessoa quer passar a ser, não? Então é uma negociação entre todas essas percepções, o que ela crê que ou ha sido hasta ahora, não? O que é necessário para o leitor, não? E para o objetivo para o qual hacer as fotos, então a percepção de outros, e essa ideia de como as coisas cambiam no tempo, as possibilidades não exploradas. Então essa mistura dessas três coisas é o que hace, vamos dizer, o briefing dessa sessão de fotos. E a mim me encanta porque já hicimos um experimento disso
E é incrível, é um pouco como é arte, não? Porque depende muito da confiança, como você disse, não? É o que o fotógrafo, o que todo mundo, todo o ambiente de contenção das fotos propicia para que a pessoa se anime a ser um pouquinho de algo que todavía não é, não? Y bien. Qué interesante. Para mí es... Qué experimento, ¿no? Qué experimento tan innovador a propósito de que te convoca la innovación. Rose, ¿qué dirías? Mira, me llevas a un lugar que nunca hubiese imaginado que íbamos a conversar, que es la relación entre el ser y la apariencia, ¿no? ¿Y cómo ves el atravesamiento de este vínculo a través del impacto que van teniendo las redes sociales, ¿no? En la construcción de nuestras apariencias, expresiones, versiones? Mira, eu não... Eu tenho muita desconfiança das redes sociais e justamente, não, a fachada que têm respeito a só mostrar um aspecto da persona ou esse aspecto que ela pensa que é o que deve mostrar de si mesma para ter êxito, seja personal ou profissional, não? Então, não... eu sempre tentei mover-me em círculos, por exemplo, nos últimos anos he frequentado muito retiros, lugares onde a gente vai para ser o contrário, não? Para exponer-se de maneira íntima com estranhos, que é exatamente o contrário do que estamos falando, né? De redes sociais e aí a aparência tem seu papel, mas um papel totalmente diferente, não? Por exemplo, não sei, vou dar um exemplo bem extremo, não? Em um workshop de massagens, por exemplo, uno poderia pensar que uma mulher linda, com corpo lindo, le vai melhor, não vai ser os melhores massagens, a gente vai querer fazer classe com ela, mas na prática não sucede isso, porque às vezes justamente ela que é mais bonita aleja, genera medo, genera a sensação que não vai ser, nota que sai um ambiente tão cômodo. Então, eu sempre tentei mover-me em lugares onde há outra ordem das coisas também. Então, minha vida é uma mescla de todo. O ambiente corporativo tem muitas das regras que vemos nas redes sociais. É muito importante a imagem, é muito importante conformar, mas me diverte entender como sempre há espaço para outra coisa, não? E às vezes, eu me acordo quando trabalhava em agência de publicidade, os clientes diziam: que frustrante que a agência venha vestida de cliente, não? Porque estão aí esperando que chegue o diferente, que eles vão ensinar algo diferente, e vêm todo com as corbatas, não? Se vestiram para uma festa. Então, a mim me gusta muito propiciar, pensar, observar esses espaços onde as coisas se mesclam, onde há invasões, não? Do que é esperado para determinado ambiente. Rio é um excelente lugar para observar isso, porque aqui é uma mescla enorme, a cidade, a cultura, e muitas coisas diferentes. Não sempre transitam bem, não? Os argentinos gostam de dizer que em Rio tudo bem. Não é assim, é muito prejuízo no Brasil, prejuízo velado. Pero há circunstâncias, não, na festa, em um carnaval, em uma praia, há circunstâncias onde as insubordinações, as rebeldias são permitidas. Então, não sei se te contestei. Claro que há um fator da aparência, estamos em tempos em que a aparência é o grande fator de êxito. Pero, de la misma forma também, saber jogar com isso de uma maneira menos convencional, menos, vamos dizer, previsível, pode ser a diferença de como uma pessoa logra desarrollar-se e posicionar-se nessa mesma sociedade, não? Sabes que justo pensaba en cómo mueves las manos y cómo mueves el pensamiento. Porque una pregunta difícil, ¿viste? Tuviste un ratito pensativa antes de responder. Y juegas. Me gusta que, ¿viste?
Recién hablabas incluso del juego, de las apariencias. Y ¿sabés qué pensaba? Estás experimentando, cuando uno experimenta, juega. A mí... Dale. Sabe, não, uma coisa que eu ia dizer é porque quizás minha resposta foi um pouco romântica, pero quando me passou o tema de la pierna, que eu trabalhava na agência super glamourosa, e aparecia em la agência andando como se diz em espanhol, quando corres, não? Quando la pierna no caminas bien, ¿no? Cojeando se dice, arrastrando una Cojeándose. pierna. Entonces, aparecia assim, eu senti muito forte a lo largo do tempo, principalmente. Não que um dia pode ser, lastimaste a perna, pero depois que todos entenderam, essa é a nova roça, não na discapacitada, senti que a gente tinha muito incômodo que eu tivesse em os ambientes. Causava muito incômodo a minha presença. Era uma mescla de, bueno, agora essa chica já não é mais linda, é outra coisa, discapacitada linda, ou ex-linda, não, que lástima, é uma pessoa que inspira lástima, não, nada sirve ser bonita se não podes caminhar. Pero essa mescla do sentimento que provocava por minha condição, pero também me dava a impressão que havia uma coisa quase estética, não? Que tudo deveria ser lindo aí, eu não pertencia, como uma mesa uma mesa que já quedou meio feia e fora de moda e teriam que sacar, e isso que senti que fizeram comigo, fizeram de tudo para que saíra de aí, foi um período muito difícil, que parecia que não sei, eu tinha dúvida se queriam armar um case, não, para dizer que eu teria que ir. Ao final, eu quis ir-me, mas tive esse momento que tinha a impressão que se eu não me fora, iam inventar uma razão para que eu tivesse que ir. Qué interesante lo que recordás, ¿no? Porque eso tiene que ver con las antípodas del juego, casi que es estar jugado y juzgado por la tiranía de las apariencias, ¿no? Una agencia que vende imagen, de repente te haces asintónica, generas una disonancia en relación con ese pleno imaginario y te excluye, ¿no? Es feroz como registro de haber transitado por ahí. También es elocuente que no han podido con tu capacidad de juego, ¿no? Porque no te estigmatizaste, no te fijaste al trauma y seguís desplegando esencia y apariencia con tanto más potencial y virtud de juego que lo que esa escena te devolvía, ¿no? Que era una escena difícil de tramitar. Sim, o que quero dizer é que me dou conta que existe, não? Meu discurso positivo não deve confundir-se com alguém que não se dá conta que passam coisas e que tem impacto muito grande em quem pertence ao grupo dos excluídos. Eu creio que minha postura é muito mais assim, ok, não? A mim não me gusta muito dramatizar e problematizar em excesso a ponto que só se genera angústia. Sempre me gusta caminhar para pensar soluções. De aí é diferente de não ver ou não ser. Claro, porque cuando uno no ve puede generar una tiranía del positivismo y eso excluye la problematización, ¿no? Más tarde o más temprano eso va generando tramas dolorosas y me parece que lo que estás planteando es no clavarse en el problema, no clavarse en la angustia, buscarle la vuelta, pero también estás atenta a no generar, ¿no? Entiendo, una tiranía positivista. Ahí, Rose, te quería consultar porque, viste, cuando decís algo inspirador a veces o elocuente, de repente reflexionás y decís, me parece que lo romancié demasiado, lo dijiste un par de veces, creo que te escuché, y ¿sabés qué me da curiosidad? Me trajiste una película que fue premiada en estos días en Brasil. Me tocó ver la película elegí ver la película que después terminó ganando el Oscar, Anora, ¿viste? Y la verdad que cuando la vi me pareció una película poco virtuosa. ¿Viste? Yo en general trato de ser apreciativo, reflexivo, me encanta el cine, la dramaturgia. No me conmovió, no me movilizó, tampoco la hechura artística me convocó. Sin embargo, después me quedé reflexionando, digo, a ver, más allá de que hay cuestiones que a uno le exceden, de la industria, del negocio, etcétera, cómo se politizan los premios. Pero la peli, sin spoilearla, está en un ambiente sórdido. Nadie quiere a nadie. Los hijos no quieren a los padres a los hijos.
los colaboradores a los otros colaboradores, los jefes a los empleados a... Nadie quiere a nadie, excepto dos almas bastante rotas dentro de un concierto de almas lesionadas, que de repente tienen un gesto mínimo, que es del orden de lo que vos creo que llamarías románticos, ¿no? Hay algo del orden del amor. Entonces, me da curiosidad, ya vamos cerrando, ¿viste? Reflexionar a esta hora de la noche contigo a propósito del amor contemporáneo. ¿Qué vas viendo en términos de las prácticas del amor? ¿Qué lugar va ocupando? No puedo creer. Sabe que yo vi la película y me gustó la película, pero no vi el amor en la película. Yo vi la carencia de los dos, ¿no? El deseo de la chica por querer vivir un sueño de princesa, ¿no? Todo ese tema. Y él también estaba en búsqueda de salvación, entonces ahí vi ese encuentro. Entonces es interesante, ¿no? Porque quizás sea parte de la respuesta. Porque, claro, el amor hoy tiene muchas formas, es obvio, ¿no? La propia película lo muestra. Pero hay algo de ese encuentro, vamos decir, de personas que se dan cuenta que necesitan cosas y quieren sentirse acompañadas en la vida, desarrollando eso, haciendo una especie de partnership, ¿no? Para desarrollarse en la vida. Y creo que essa modalidade muita gente empieza a definir como relações conscientes, não? Que vêm... eu acompanho algumas pessoas em redes sociais que falam disso, não? Então há muita vamos dizer, reflexão psicológica de onde estão as duas pessoas e todo esse desejo de que o ponto de partida seja menos idealizado, não? E a construção seja uma construção mais de crescimento a dois, mas não de dependências. E eu creio que há um pouco disso. Empieza a ver, incluso outro dia estava pensando na película de Barbie. Creio que na película de Barbie também é um pouco disso, apesar que é o estereotipo, não, da película da princesa. Em verdade, os dois se transformam, Barbie e Bob. Então creio que empieza a sair mais em tudo que é a cultura popular, em las películas, em las minisséries, mas esse formato de amor que é um amor em desenvolvimento conjunto, não? É um partnership para um aprendizagem conjunto, isso eu vejo positivo. Todavia há outro, não? Há todas as histórias de princesas, de coisas que não se dão, e creio que seguem criando problemas imensos, não? De expectativas irrealizáveis para os que tentam construir uma relação. Pero para mí también hay buenas noticias, ¿no? Hay retratos y historias muy, muy interesantes, muy complejas. Me encanta, para mí, todo el mundo de las miniseries y la pluralidad de la producción de películas permitiu isso, a pluralidade de histórias. Então, creio que hoje em dia é mais fácil uno ver se alguma dessas milhas de histórias raras que andam por aí, não? Quando no passado as carritas eram mais chiquititas, não? Tendria que encarrar-se em poucas carritas. E hoje em dia, em todos os sentidos, os sexuais, há muita mais exploração e possibilidades admitidas. Outro dia estava pensando, a coisa que te gusta também, etnografia, antropologia. Outro dia estava impressionada que falava com umas amigas e estavam dizendo que está crescendo a onda de parejas que dormem separadas em um mesmo departamento, em habitações separadas, mas de uma forma moderna. Ou seja, não é essa forma de tipo de gente milionária, não, que tem 2 suítes enormes, que quem tem plata para isso, não? A maioria da gente não tem, né? Mas algo assim como se fora versões optimizadas do que seria uma habitação de pareja, pero pensadas quase como a lógica que temos para comidas, não, mais individualizada. Então,
Vos, si te gusta dormir con ar-condicionado frío, ¿no? Con la cubierta, ahí tenés tu camita, a tu pareja también, pero hay un lugar para el encuentro, ¿no? No sé bien, ¿no? Si es un otro cuarto, las camas que se juntan, esa parte no entendí bien, no sé si está bien desarrollado todavía. Pero me gustaba essa ideia, não, de pensar a evolução e todas essas múltiplas possibilidades sendo legitimadas mais e mais, incluso espelhando assim como a gente vive e divide o espaço. Então, isso, eu vejo hoje um mundo complexo por as dificuldades mesmo de los tempos em que vivemos, pero as boas notícias para mim é a pluralidade de referências. Eu celebro isso. Rose, cerramos con ¿qué te conmueve? Cuando digo conmueve, viste, se juega lo que te puede hacer reír a carcajadas, o llorar de congoja, pero viste, para mí en la conmoción hay algo muy genuino del ser, porque es como que, viste, en la vuelta de la conmoción uno se está moviendo y eso a mí siempre me convoca. ¿Qué te conmueve? Tanta coisa me comove, Fábio. Como vai dizer que me comove? Me comove um pouco isso que estamos fazendo, falar de vida, de humanos e não, de aprendizagens e poder encontrar alegria nisso. Me comove um montão. Assim, encontrar com esse lado, com esse desejo de encontrar o desejo, não? E às vezes em coisas aqui em Rio, me parece uma cidade magnífica para reencontrar-se com o desejo, ao menos é isso para mim, porque há a natureza, há os espaços, não? Há a diversidade. Então, para mim, me comove poder comover-me, algo assim, né? É como viver uma vida llena de emoções, llena de humanidade. Isso me comove. Gracias. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.